No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre por que a Sanepar tem um grande potencial de pagar dividendos. Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Então, se você caiu de paraquedas e não sabe nada da Sanepar, a Sanepar é uma empresa de saneamento básico que atua no estado do Paraná. O controlador da empresa é o estado do Paraná, com 60% das ações, e as ações estão extremamente descontadas e com capacidade de pagar muitos dividendos. Vale destacar que o crescimento dos lucros da empresa é na média de 15% ao ano. Falando um pouquinho sobre os números da empresa, a Sanepar atua em mais de 346 municípios e ela tem 100% de cobertura na sua rede de água, ou seja, 100% das casas têm acesso à água tratada. Quando a gente vê a sua cobertura de esgoto, a gente vê que esse número é um pouquinho menor. Apenas 77,1% das casas têm cobertura da rede de coleta de esgoto. E aqui tem um ponto muito importante para o investidor ficar atento. O crescimento da empresa via fornecimento de água vai ser muito limitado pelo crescimento da cidade. Como assim? 100% das casas já têm acesso à rede de água da Sanepar. Então, como que ela vai aumentar suas receitas? Basicamente, quando tiverem novas casas sendo construídas. Então, o crescimento das receitas de água vai ser muito em linha com o crescimento da cidade. Quando a gente fala da rede de coleta de esgoto, a gente vê que ela tem um potencial muito maior de crescimento, mas ainda assim, quando chegar em 100%, esse potencial vai estar esgotado e também vai crescer muito em linha com o crescimento da cidade. Então, da onde que vem esse crescimento dos lucros de 15% ao ano? Bem, basicamente ele vem de 3 lugares diferentes. Das novas ligações de água e esgoto, que são uma parcela bem pequena, da correção inflacionária, ou seja, tanto o preço da água quanto o preço do tratamento de esgoto são corrigidos pelo IPCA, a gente vai falar disso mais tarde, mas principalmente o grande responsável pelo grande crescimento dos lucros da empresa é o melhor controle de custos. Ela vem ano após ano conseguindo reduzir os seus custos e com isso aumentar o seu lucro. Com isso a gente entende que vai chegar em um determinado momento que a empresa não vai conseguir se tornar mais eficiente ainda e por conta disso, muito provavelmente esse crescimento vai se estagnar. Mas isso não é um problema para o investidor, porque ele não está pagando por esse investimento. Quando a gente vê algumas ações de crescimento, elas têm um PL sendo negociado em 40, 50, 60 vezes. A Sanepar não. A Sanepar tem um PL negociado a menos de 5. Então, meio que todo esse crescimento dos lucros que está tendo na Sanepar é meio que um crescimento grátis. O investidor ele não pagou a mais por isso. Simplesmente aconteceu e ele recebeu de graça. Eu particularmente não gosto de olhar o PL, eu gosto de olhar o EV/EBITDA, porque ele leva em consideração também o endividamento da empresa. E quando a gente faz a análise do EV/EBITDA, a gente chega na conclusão que o EV/EBITDA está extremamente abaixo da média, em 4,76. Quando a gente olha os dividendos pagos nos últimos 12 meses, a gente vê que a empresa pagou quase 6% de dividendo e tem potencial para aumentar muito mais isso, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas um outro ponto que vale também ser destacado é que ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então, quando a gente olha a média histórica de PL, a gente vê que ela está 30% abaixo da média histórica. Isso vai representar na prática que o investidor que comprar a esse preço vai ter um retorno 30% maior do que quem comprou a um PL da média. Se a gente comparar os resultados do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, a gente vai ver um forte crescimento da empresa. No último ano, houve muita inflação no Brasil e essa inflação foi repassada aí para o preço final da água. Então a empresa cresceu as suas receitas em quase 15%, mas o seu lucro cresceu 18,4%, muito mais do que o crescimento das receitas. Isso mostra o quão eficiente está sendo a Sanepar em reduzir os seus custos e com isso aumentar o seu lucro. E aqui a gente chegou na metade do vídeo e se você estiver gostando dele, por favor, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e curta também o vídeo para ajudar na divulgação. Mas agora falando um pouquinho da crise hídrica que a Sanepar sofreu no ano de 2020 e 2021, basicamente, o estado do Paraná sofreu com muita falta de chuvas nesses últimos anos. Isso desencadeou uma forte crise hídrica no estado. A quantidade de água nos reservatórios da Sanepar realmente caiu a níveis recordes. Teve que ser estabelecido um rodízio de água para restringir o consumo, ou seja, a cada 3 dias só havia um dia desses 3 que tinha água nas casas, mas mesmo assim a Sanepar continuou lucrativa, como a gente vai ver no próximo slide. O problema ele já foi resolvido com a chuva dos últimos 6 meses e como a gente pode ver aqui embaixo, dos 4 reservatórios que a Sanepar tem, 3 deles estão com a sua capacidade máxima e um deles está com 63% da sua capacidade, o que dá aí uma grande tranquilidade que a crise hídrica realmente acabou e não vai voltar a acontecer, pelo menos não nos próximos anos. Quando a gente olha o lucro e as receitas da empresa, a gente vê que mesmo passando por uma grande crise hídrica,
os lucros da empresa foram pouco afetados. Isso porque a água é um bem essencial. Com isso, não é uma opção as pessoas pararem de usar a água. Então, mesmo em uma crise hídrica, a empresa conseguiu manter um resultado extremamente sólido, o que é um ponto positivo para a empresa. Falando agora um pouquinho da dívida da empresa, a gente pode ver que a dívida da Sanepar é extremamente controlada, tendo boa parte da dívida de longo prazo, o que dá muita tranquilidade para o investidor, porque a empresa vai conseguir pagar essa dívida ao longo do tempo com muita facilidade. Falando agora um pouquinho sobre o custo médio da dívida, que basicamente é o tanto de juros que ela está pagando sobre essa dívida, a gente pode ver que com o aumento de juros no Brasil, o custo da dívida foi aumentando cada vez mais. Atualmente, o custo da dívida é de 11,6%, mas é um custo muito baixo quando você compara com as outras empresas. Você vê aí que a Sanepar consegue ter uma dívida pequena, a um custo baixo e extremamente equacionada para ser paga a longo prazo. Então, agora um pouquinho dos investimentos que a empresa vem fazendo. Geralmente, quando a gente pensa que uma empresa vem fazendo investimentos, a gente vê isso como algo bom. No caso da Sanepar, não é tão bom assim, porque os investimentos que ela vem fazendo não tem como ter a mesma rentabilidade dos ativos que ela já tem. Seria muito mais interessante, na ótica do investidor, que ela não fizesse tantos investimentos assim, com isso sobraria mais dinheiro em caixa e ela distribuiria mais dividendos. Falando agora um pouquinho do futuro dos dividendos na empresa, a gente vê que os dividendos estão muito atrelados com a quantidade de investimento que ela está fazendo. Quanto menos investimentos ela fizer, mais ela vai pagar de dividendos. Atualmente, a Sanepar está construindo uma nova barragem, o que demanda, obviamente, muito capital. As obras estão em fase final e, muito provavelmente, quando finalizadas as obras, ela passa a pagar muito mais dividendos, porque não vai estar mais pagando pela construção da obra. O único investimento que a empresa realmente precisa fazer e que é bom para o investidor é a manutenção da sua rede de água e esgoto. A ampliação da rede, para a visão do investidor, não é tão interessante assim. E aqui é importante destacar a visão social e a visão do investidor. A visão social é que quanto maior a ampliação da rede, melhor para as pessoas. Mas para a visão do investidor não é tão bom assim. Mas para a visão do investidor não é tão bom, porque as novas ampliações não são tão rentáveis quanto as antigas. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma ligação de água em um prédio, a quantidade de canos que você tem que passar é muito pequena, quando comparado a uma ligação de água que você precisa fazer em um sítio, que fica afastado da cidade. Então, na verdade, o que vai acontecer? Para as pessoas que moram nesse sítio, receber água tratada realmente é muito bom. Mas para o investidor de Sanepar, não é tão interessante assim. Porque o investimento vai acabar não se pagando. A quantidade de mão de obra, de canos que você vai gastar para fazer essa ligação vai ser muito maior do que o valor de receita que você vai receber com a venda de água para esse sítio, por exemplo. Esse é um problema que todas as empresas de saneamento básico têm. Mas, como já foi falado no vídeo, a sua rede de água já chega em 100% dos domicílios e a sua rede de esgoto em apenas 77%. Muito provavelmente, ao longo das próximas décadas, a empresa vai continuar fazendo investimentos em ampliação da rede até um ponto em que a rede de esgoto chegue a 100% também. Com isso, chega ao fim dos investimentos para ampliação de rede, porque basicamente não vai ter mais para onde expandir. E ela vai apenas crescer aí com o ritmo da cidade, o que para o investidor seria muito bom, porque sobraria muito mais dinheiro em caixa para ser pago como dividendos. Um outro ponto que o investidor tem que ficar muito atento também são sobre os novos reajustes nas tarifas de água. Existe um órgão do governo do estado do Paraná, chamado de AGEPAR, que vai calcular o quanto que vai ser o reajuste das tarifas de água. Lá em 2019, esse reajuste era feito pelo IGPM. Como em 2020 o IGPM foi lá para 40%, a AGEPAR resolveu simplesmente trocar do IGPM para o IPCA. E como no ano de 2021 o IPCA foi acima de 12%, ela resolveu dar um reajuste abaixo do IPCA. Isso já aconteceu no passado e é algo comum de se acontecer em períodos de estresse da economia, que os repasses das tarifas não sigam a inflação. Mas quando a situação econômica acaba se acomodando, ela acaba compensando esse período que corrigiu-se abaixo da inflação, como aconteceu em 2016 e mostrou-se aí positivo para a empresa. Porque as correções que foram feitas no futuro foram bem acima da inflação, isso proporcionou aí uma grande rentabilidade para a Sanepar. Então, muito provavelmente, esse imbróglio que foi feito em torno da AGEPAR se resolva nos próximos anos, mas é um ponto aí para o investidor ficar atento. E se você gosta de empresas de dividendos, eu gostaria de sugerir o nosso vídeo sobre a NBR3, que vai estar tanto aqui na descrição quanto aqui na tela, basta só clicar. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a divulgação do vídeo e até a próxima.